Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E a pessoa que sempre falou aqui que não gosta dessa questão do calendário coloridos ou de datas específicas para algum tema, alguma situação, que eu acho que tem que ser o ano todo, sempre, estou me rendendo a essa situação. E como estamos no mês de novembro, hoje eu gostaria de trazer um pouco algumas histórias, algumas situações do Natal e também um pouquinho da história, da origem, significados e símbolos dessa data, desse momento, para começar a entrar nesse clima e falar um pouquinho para vocês, porque tudo tem uma origem, tem uma cultura, além do que cada um pensa, que cada um reflete. E no próximo encontro, no próximo programa, eu vou trazer para vocês sobre a exposição do Van Gogh, que vou estar participando nesse final de semana, e vou trazer todos os registros para vocês e falar um pouquinho de como que é essa exposição. Então, antes de falar um pouquinho sobre a história e tudo mais, as origens, vou contar para vocês como o Natal se insere na minha vida. O Natal, ele é uma data muito importante para mim, por isso que eu me rendi ao calendário, porque é uma data que, principalmente pela questão das origens da minha família e por ser da questão da Igreja Católica, mas cada um com a seu pensamento e sua realidade, nós temos como essa data uma data muito importante para os cristãos, né? E pela questão do agradecimento, da união em família, e pela celebração, sim, na igreja de toda a história do nascimento de Cristo, que cada um traz a sua questão da sua forma. Então, eu desde criança, desde da criança e da adolescência, fui sempre ensinada, inspirada nessa questão. Eu tenho duas situações na minha família. Minha mãe, que não gosta muito dessa data, e meu pai, que gosta, mas por mais que ela não goste dessa data, ela sempre deixou essa parte da ludicidade, essa parte da questão da sintonia, da beleza, do brilho, da questão dessa data, dessa época muito presente na minha vida. E eu gosto muito de falar e citar como exemplo de que eu por muito tempo acreditei no Papai Noel, e fiquei triste o dia que eu descobri que o Papai Noel não existia, que era uma representação, uma figura artística, né? E que tem a história de São Nicolau sobre isso também. Mas por que eu fiquei triste? Porque meus pais me ensinaram por muitas vezes, que o Papai Noel era uma época, uma data feliz, alegre, e que sim, tinha a preparação do antes da cartinha do Papai Noel para pedir, fazer o presente, porque minha família, principalmente a família do meu pai, é muito mais de dar presente, não que eles não são presente, mas a forma de mostrar o amor e que eles gostam da família e gostam dos amigos é presenteando, do que os sentimentos, que às vezes está uma coisa mais intrínseca, mais fechada e tudo mais. Então, eles me ensinaram desde o início da minha vida a escrever a cartinha do Papai Noel, mas como que eles me orientavam? Porque eles sempre me ensinaram e sempre falaram que o mais importante não era o material e que para ter esse material tem um custo para se ter isso. Então, eles sempre me orientavam a escrever a cartinha do Papai Noel, por mais que eu acreditasse nessa figura artística por muito tempo, e como eu disse para vocês, fiquei triste, que eu deveria pensar se o que eu estava solicitando era muito necessário mesmo, porque quem patrocinava o Papai Noel, eles não me falavam que o Papai Noel é uma representação, mas que quem patrocinava o Papai Noel era eles. Então, que o que eu estava pedindo, se era muito necessário, se eu realmente precisava daquele presente, e se eu precisava naquele momento, ou podia esperar. E eles me ensinavam a como ver o valor daquilo. Se era um presente que eu queria e realmente precisava, mas era muito caro, que o quanto dá de trabalho e de desafios para chegar naquela realidade, que o presente não cai do céu assim como um milagre. O milagre existe, mas precisa fazer o milagre acontecer e o presente acontecer. Então eles me ensinavam que se eu queria algo que era de um valor mais elevado,
o que precisava ser feito e o que eu precisava abrir mão para ter aquilo. Porque tu quer uma coisa, na outra tu não tem, né? E como eu não sou de uma família, sou de uma família de classe média, mas né, não rica, também ensinava isso. E também da importância de saber que o que tu está ganhando, tu tem que dar valor. Não é só trocar, ganhar por ganhar, pelo simples consumismo, por mais que a economia seja necessária gerar, por mais que os presentes sejam legais. E depois, se aquilo que tu estava pedindo, eu não ganhasse, que não era para me ficar triste, não era para me ficar brava, e se eu ficasse brava, eu ia ficar, porque tinha que aprender a saber perder, saber ouvir não. Então, dentro dessa simples situação da carta do Papai Noel, eles me ensinavam todos esses detalhes, toda essa minha educação para saber receber e como receber, e também ser presente na vida das pessoas. E além de toda essa tradição da cartinha e de ter noção do que acontece, de como acontecia, a questão de decorar a casa, de decorar onde frequenta a minha família, de ir para a celebração da missa, assim, de toda a história de Natal e cada um com a sua versão e seu pensamento. Não quero que ninguém seja igual a ninguém, sou da diversidade, mas o quanto é importante celebrar, agradecer e repensar como fazer melhor ou diferente, é renascer, porque a ressurreição, em outras palavras, é o renascer. Como tu pode renascer diferente a partir de amanhã, a partir daqui 5 minutos, como você pode fazer melhor o que você fez até então, será que eu preciso evoluir, será que tá bom como eu estou, que esse que é o intuito da palavra ressurreição também como um todo, né, e como eu vejo. Então, fazia todo esse momento da decoração da casa, da cartinha do Papai Noel, da celebração da missa e da reunião em família. Então, aqui na minha família, no dia 24 a gente se reúne na casa da família do meu pai e no dia 25 na família da minha mãe. E com o intuito de celebrar esse mais um ano, essa data importante para nós e o momento em família. Tanto que hoje em dia só está presente a minha avó paterna, os demais avós não existem mais nesse mundo, nesse plano espiritual, mas eles sempre deixaram um pedido de que a família não se destruísse e não deixassem de se visitar por causa que eles não estavam mais vivos. E até uma questão que acontece, que eu reflito bastante, que em função da correria e da vida, do nosso dia a dia, das loucuras e tudo mais, não é que a gente não se visite, mas normalmente o que acontece? Deixa essa concentração para novembro e dezembro, quando tem as festas e as confraternizações, e amigo secreto, isso e aquilo e outro. Aí o que acontece? Novembro e dezembro acaba virando até um estresse por essa questão, porque parece que o mundo vai acabar nesses meses. Então, assim, é importante essa data, é importante esse momento, mas eu acho que deveríamos começar a refletir se não podemos distribuir melhor ao longo do ano essas confraternizações, essas reuniões, esses presentes, ser presente, estar presente, porque se a gente for deixar para quando a gente tem tempo e quando dá, nós nunca vamos ter tempo. Mas se nós pensarmos que, por exemplo, alguém quer me convidar para estar na sua casa, ou quer confraternizar comigo, quer estar comigo, me diz que dia que a pessoa pode. Se a pessoa pode nesse dia e eu também posso nesse dia, coloco na agenda, porque se nós não colocarmos na agenda, nós nunca vamos achar um tempo e sempre vai ficar para essas datas, que aí fica quase impossível de fazer tudo, porque todo mundo quer tudo em dezembro. E aí é uma reflexão que eu faço para melhorar cada ano, e dentro dessa questão da celebração e das datas importantes, e como eu disse para vocês que eu fiquei muito triste quando eu descobri que o Papai Noel não existe, nós tínhamos muito essa questão da tradição de, por mais que eu não nasci numa família rica e tudo mais, e para deixar essa parte lúdica viva, todos os anos meus pais e a família do meu pai davam um jeito de ter a figura do Papai Noel vivo, presente, e dessa figura nos nossos encontros. E até uma coisa que eu comento, assim, que eu digo que por tudo que eles passaram, como pessoas, eles de infância, adolescência, adulta, e com tudo que eles precisaram se adaptar e fazer para que a minha vida fosse o melhor possível dentro da condição que eu tenho e de me estimular em tudo que precisavam, eu não sei como que eles davam conta de ter tudo, de
ter a figura natalina, os presentes e dar tudo que eu precisava da melhor forma que eles podiam. E eu agradeço e reflito hoje com a sabedoria que o quanto eles foram muito potentes em tudo isso e quanto é importante ter essa parte lúdica também. Mas como a gente sabe que tudo isso tem custo, eu acho que eles fizeram verdadeiros rebuliços, verdadeiros milagres para que isso acontecesse, né? E aí, como tinha essa tradição do Papai Noel, para não ter todo ano o custo de contratar, né, essa figura, sempre se tentava encontrar alguém na família ou amigos próximos que pudessem deixar isso vivo. E numa dessas situações que eles deixaram vivo, quem estava se vestindo de Papai Noel era o meu tio. E como eu tenho esse costume de ser muito questionadora, muito observadora e de gostar muito dessa figura natalina, quando nesse Natal, nessa véspera de Natal, que meu tio não estava presente, eu resolvi questionar, e é um tio que eu gosto muito, do porquê que ele não estava presente. E como eu ainda era criança e não entendia essa questão do mundo profissional, adulto e profissional, que tem que se trabalhar, e não entendia por que não se tinha folga no dia de Natal, se todo mundo tem que estar, se a família tem que estar junto, eles disseram para mim que o meu tio não estava presente porque ele tinha que trabalhar naquele dia. Eu aceitei mesmo, meio não aceitando, mas quando ele entrou vestido de Papai Noel, eu logo reconheci pelo jeito de andar, pela voz, pelo ho, que era ele. E por ser essa observadora, essa questionadora, comecei a falar, esse Papai Noel parece meu tio, a voz do meu tio. Aí comecei a criar os furdunços e aquelas coisas de que eles queriam que ninguém descobrisse, que ninguém entendesse que era meu tio, e eu falando e questionando muito, faziam de tudo para isso, para que eu parasse de falar, mas como, né, eu sou falante desde nova, descobri, não assim diretamente, mas indiretamente, que era ele. E quando realmente eu descobri que o Papai Noel não existia, eu fiquei muito triste, porque até hoje eu gosto muito desse momento, dessa questão da união em família, da parte da espiritualidade, dos eventos de Natal, da decoração de Natal, de tudo que traz esse simbolismo, e o quanto eu gosto de ter vivo. É uma das datas que mais me interessa nos dias de hoje, além do meu aniversário e de algumas pessoas e de algumas datas, né, a figura natalina. E como eu disse para vocês, minha mãe, na verdade, ela considera isso uma data triste. Meu pai considera uma data alegre. Então, eles resolveram unir essa diferença que eles tinham e transformar isso da melhor forma para mim. Minha mãe, e meu pai também, né, além de terem tido um momento de infância difícil, adolescência e tudo mais, e não ter esse momento natalino tão presente na vida deles, então cada um trouxe a reflexão de uma forma e o pensamento de uma forma. E minha mãe também, porque alguns anos atrás, antes da minha avó falecer, a mãe dela falecer, que já tinha 90 e poucos anos, já estava na fase, né, ninguém fica para semente, ela antes de falecer, ela ficou com AVC sem movimento nenhum, e foi no dia 18, véspera do Natal, né, dia 18 de dezembro, e isso marcou muito ela. Depois ela acabou falecendo uns 5 meses depois, mas além dela já não gostar dessa data, por simples motivo de não gostar, ficou com essa questão marcada, mas ela continua tentando manter vivo tudo isso, e meus pais e a família também estão. Aí no dia 24 a gente se reúne com a família do meu pai, e dia 25 a família da minha mãe não é tanto dos presentes, mas é da reunião e da questão de estar presente e ser presente, estar com a família. E aí a gente se encontra lá no interior de Garibaldi, que era onde meus avós moravam, ou na cidade de Garibaldi, para não perder essa tradição que foi pedido, porque mesmo eles falecendo, que não se perdesse isso. Então tem essa questão, 24 num lugar, dia 25 no outro, e de manter viva essa questão e da importância da união em família e da união com os amigos, ou quem é a sua família, quem que é importante, e da questão da doação e de presentear, de receber, de pegar a cartinha do Papai Noel para alguém que não tem condições, como nós temos e que nós somos privilegiados, e de mostrar o espírito natalino e levar a felicidade para uma pessoa que talvez não tenha condições de ter a condição que nós temos e nós queremos, né? Isso também é muito importante, deixar vivo e manter vivo, mostrar a importância desse momento de deixar alguém feliz, né?
Então eu estava falando brevemente um pouco sobre o quanto essa data é importante, essa figura e a cultura e tudo mais para mim é muito importante. Agora eu vou falar um pouquinho, eu estou aqui sempre com meu rascunho, né, para não me esquecer, sobre a história, a origem e o significado desses símbolos e do Natal, aí pela questão de todas essas questões. Então, dia 25 de dezembro, né, comemora, para quem é dessa questão cristã, o nascimento de Jesus Cristo, a figura mais importante do cristianismo, e por esse motivo é a data comemorativa que vai da Páscoa até a ressurreição de Jesus e a renovação, que também isso é muito importante, e é localizado em todo o mundo, em várias partes do mundo, principalmente na Europa, e o ciclo que dura de 12 dias, que compreende do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, que é onde que um pouco antes você faz a árvore de Natal e depois desmonta, e toda a decoração. Também o tempo dos os reis magos, Baltazar, Gaspar e Belchior, que chegaram a Belém levando presente para o Papai Noel, né? Para o Papai Noel, para Jesus, e por isso da questão do presente do Papai Noel, eu misturando aqui minhas falas. Vocês sabem que eu sou assim rapidinha e falo várias coisas ao mesmo tempo. Então, para quem é dessa questão cristã, tem essa importância da data do dia 25. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho da origem do Natal, que é uma questão também um pouco controversa, né? Porque alguns gostam de falar desse assunto e outros não gostam, mas o Natal e qualquer data e qualquer momento histórico na nossa história não é só de uma forma, ela não existiu e não foi criada só com uma vertente, com uma imagem, sempre tem várias formas e ela vai crescendo e vai se construindo ao longo do tempo. Então, que também o Natal teve origem nas festas pagãs, realizadas na Antiguidade, onde os romanos celebravam a chegada do inverno, solstício de inverno, e cultuavam o deus do sol, e ainda realizavam festividades com o intuito de renovação, que é a ressurreição, é isso, a renovação com a imagem e a vertente para cada um, né? Outros povos também celebravam a data, a chegada do inverno e a passagem do tempo, de mais um ciclo. E também nos mesopotâmios eles celebravam o Zagmuk, acho que é assim que se pronuncia, que é uma festa pagã em que o homem era escolhido para ser sacrificado. Por isso também a questão de Jesus Cristo, né? Onde acreditavam que no final do ano alguns monstros se despertavam e traziam à tona e alguns morriam, e depois tinha a ressurreição e a renovação. Também no século IV, a consolidação do cristianismo, a festividade, aí onde foi oficializada a Natalia Domini, Natal do Senhor, e a questão que a Igreja Católica criou, né? Aí foi feita mesmo, onde Jesus nasceu, e a forma de cristianizar a festa pagã romana e dando a ela uma nova simbologia, e a questão que está na Bíblia, como quem é dessa religião tem a forma de celebrar, né? Que é o Natal, tem a origem da palavra de Natalis, o Natal vem do latim Natalis, e é que é derivado do verbo nascer, onde foi determinado pelo Papa Július no ano de 337 até 352, e mais tarde feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. E aí foi feito a origem do Natal, porque o dia exato que nasceu Jesus e o dia exato que seria o Natal não se sabe, mas aí o cristianismo, a Igreja Católica criou e denominou essa data conforme as escritas da Bíblia, né? E o Natal surge representando os sinais representativos dessa comemoração festiva e a origem pagã e religiosa, né? Aí o nascimento de Jesus, como eu já falei para vocês, a representação mais presente da cabeça é o presépio, onde retrata o cenário do menino, onde foi feito o nascimento dele, na manjedoura e tudo mais, né? E também a Sagrada Família, composta por Jesus, José e Maria, e os três reis magos, o anjo e a estrela. Aí o presépio, né, que hoje em dia foi criado por São Francisco de Assis, na Itália, onde ele morava, no século XIII, e que mostrou o nascimento, onde ele teria acontecido e representando como aconteceu o nascimento de Jesus,
se tornou uma tradição forte e passou a ser montado nas casas como decoração e em diversos ambientes, nas igrejas e para representar o ciclo natalino. Também o presépio simboliza a união do divino e com o terreno, né? O céu e a terra. A irene pessoas, animais e a figura de Deus. Também no campo religioso, as decorações de natais remetem ao São Gabriel, o anjo que anuncia a Maria a chegada de Jesus, que ela seria mãe de Jesus, os três reis magos, que foram à procura de Jesus para adorá-los e levar presente, por isso também da questão do presente no Natal e depois do Papai Noel, né? Aí mais um fator religioso que leva ao costume e agora com o furor do comércio e do capitalismo e de fazer a economia girar, que eu não sou contra, mas é como a gente leva a importância disso tudo, como eu falei para vocês da cartinha do Papai Noel e dos presentes, eu ganhava sim, ganhava muita coisa, mas como isso foi levado e foi me ensinado, né, também. E as estrelas no topo da árvore, que são justamente o sinal seguido pelos reis magos, para eles encontrarem aonde o menino Jesus nasceu, que naquela época não tinha tecnologia e muito menos telefone, outras coisas mais simples, e eles iam nos burros e nas questões de muito tempo viajando. Então a árvore de Natal, que é um dos símbolos mais emblemáticos dessa festa, né, é montado em todo mundo e é uma das formas mais simples de representar essa parte lúdica, essa parte artística, porque a princípio é o pinheirinho, que é a árvore símbolo do Natal, mas hoje em qualquer árvore, em qualquer lugar você pode colocar umas luzes, umas bolinhas, ou usar a criatividade e decorar, então é muito mais simples do que às vezes outros itens que se usa para decoração. E ela foi criada na época do Martinho Lutero, na figura protestante que montou a primeira árvore em sua casa. Então ele usava as árvores enfeitadas para comemorar a chegada do inverno, mais uma vez, a renovação. E justamente não se tratava de uma árvore qualquer, como eu disse para vocês, o pinheiro. E o pinheiro porque ele era rigoroso, porque normalmente o Natal, e essa data é muito importante, veio da Europa, onde na Europa o inverno é muito forte, muito potente. Nós aqui não temos o inverno nessa época, apesar que está tudo se transformando. E os pinheiros eram muito fortes, muito rigorosos, por isso que usavam essa árvore para representar esse momento. E o símbolo da esperança e a paz, assim como Jesus para os cristãos. Como uma outra questão que está se falando hoje em dia, que aqui nos trópicos o Natal deveria ser representado de outra forma, inclusive o Papai Noel, né, que usa aquelas vestimentas pesadas, aquela barba quente para quem ele representa e faz esse momento, traz essa questão e trabalha com isso. Às vezes para nós é bem pesado, porque não é que nem na Europa, e que deveria se representar e trazer para a realidade de onde a gente está, de onde a gente vive. Lá na Europa daquela forma e aqui de outra forma. Porque nós precisamos se renovar e se reinventar e não precisa ficar tudo igual, tudo da mesma forma. A adaptação, como eu sempre falo, né? E que a árvore é desmontada no dia de Reis Magos, 6 de janeiro. E aí o Papai Noel, né, como eu falei para vocês, que além da árvore é um dos símbolos mais importantes. A figura do Papai Noel é inspirado em um bispo turco chamado São Nicolau, por isso que hoje falo muito dessa questão, e ele costumava deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas, por isso que eu falei da questão de alegrar a vida de alguém que não tem condições, de dar uma ceia, de dar um presente ou de estar presente com uma pessoa que não tem uma família presente ou uma família bem organizada, bem estruturada, ou que vive sozinho, ou que passa por problemas, de estar em asilos, de estar em hospital, não sei. Aonde você vê que alguém precisa de você, como você pode ser um presente para essa pessoa. A generosidade acabou invadindo os corações na época natalina, através de campanhas publicitárias, se tornou popular e deu aspecto a hoje ao que conhecemos o Papai Noel, que em vez de moedas deixa presente às crianças bem ao longo do ano. Outra questão é que o Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. Não sei se vocês sabem, né? Uma das histórias que se conta isso, que a figura do São Nicolau já existia desde aquela época, tinha esse objetivo, essa questão, mas ele ser vermelho é por causa que a Coca-Cola começou a pegar força e começou essa questão
do consumismo e de tudo que tem que circular, e não sou contra quanto a isso. A economia tem que funcionar, tudo tem que funcionar, mas se transformou vermelho pelo poder que a Coca-Cola tem em relação a isso. Tanto que a propaganda natalina da Coca-Cola é muito linda, chama muita atenção, me encanta muito, eu gosto muito. E o caminhão da Coca-Cola que passa pelas cidades iluminando, tocando músicas natalinas, os eventos que tem em todas as cidades, em todos os lugares, para representar essa época, né? E que eu acho muito importante, inclusive aqui em Caxias do Sul está tendo muitas atividades dentro desse tema, muitas gratuitas, a grande maioria, mas outras também para outros públicos. Gramado e Canela, que é aqui pertinho e ganha muito espaço nessa época, né? E tem se tornado cada vez mais potente essa data e outras datas. E é muito interessante também ter esse momento, essa questão toda, e que isso não se perca, mas que também que não se perca a essência do Natal, que é o que eu falo sempre e o que é, ao meu ver, o mais importante, apesar que eu sou muito visual e gosto de todo esse restante que eu falei para vocês. E as ceias de Natal, né, que a sua origem vem da Europa e costumava deixar as portas das casas abertas para receber esses viajantes, as pessoas que viajavam muito no lombo do cavalo e dos burros e não tinham onde parar, onde comer, onde beber, onde ficar, porque era bem diferente aquela época de hoje em dia. E quem tinha essa ideia de deixar uma ceia pronta, uma comida pronta para essas pessoas que precisavam comer, precisavam se hidratar, fazia isso. E hoje em dia a confraternização em família, né? Às vésperas do Natal e no dia do Natal, com a mesa tradicional na ceia de Natal, e além do peru, frutas secas e panetones, e conforme a criatividade e a característica de cada família, de cada lugar, porque lá na minha casa, aqui na minha casa, mas na reunião com os avós e tudo mais, na véspera de Natal, além do peru e dessa mesa farta, é ouvido a vontade de cada pessoa. Então, muitas vezes não é só o peru ou as frutas secas ou os panetones. Tem torta, tem coquetel, tem para agradar a todos, gregos e troianos, e deixar todo mundo feliz, todo mundo reunindo. No dia de Natal, no dia 25, normalmente é churrasco com a família da minha mãe, como eu falei para vocês, e essa união, mas também com essa importância de que normalmente quando se faz essas comilanças e essas questões todas, normalmente sobra muita coisa, né? E para não ir fora, vamos trazer de volta essa ideia de dar para viajantes, de dar para quem precisa, de doar, de dar uma mão amiga, ser uma mão amiga, ajudar normalmente os mais próximos, porque às vezes a gente ajuda os mais longe e vê os problemas de guerras e situações nos outros países, mas esquece que às vezes a guerra está dentro de casa, né? Então, tentar ser presente, além da importância do presente, para onde a gente pode. E fazer um esforcinho, que de repente a gente consegue fazer o que não pode, também é impossível, e trazer a ideia e a proposta do Natal cada vez mais à tona e o objetivo que se tem com isso. Esse programa era isso que eu queria falar para vocês de forma breve. É possível se falar mais. Eu quero ver se até o Natal, de repente, eu consigo com o Papai Noel, alguém para falar com mais detalhes, com mais especialista, mas como eu disse para vocês, estou me flexibilizando ao calendário, mas não sou tão presa a isso. Se eu conseguir um Papai Noel ou alguma outra figura desse tema fora desse período, vou trazer também, não tem problema, porque o que importa é a mensagem, o conteúdo passado para vocês. E claro que a gente vai se ver antes disso, mas no próximo programa, como eu falei para vocês, vai ser lá na exposição e falando do Van Gogh. Quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. Para o Ano Novo vai ter outros temas, outras questões, então não vou me antecipar. E espero vocês no próximo programa. E também sempre com o feedback de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando sobre o tema. Eu tento ser bem variada e trazer vários assuntos. E que vocês sugiram o que vocês querem a partir do ano que vem. E ainda esse ano, que ainda temos algumas semanas, né? Voltamos no próximo programa. Até mais. Roberta, ascoltami.